Imagine um barco à deriva no oceano, sem rumo, sem destino. Agora, pense em você como esse barco. Quantas vezes você já se sentiu assim, carregando o peso das expectativas alheias, dos traumas não resolvidos e das máscaras que vestimos para agradar o mundo? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos ensinou que a cura emocional começa quando olhamos para dentro, quando reconhecemos nossas sombras e abraçamos nossa essência. Mas para isso, é preciso parar. Parar de correr, parar de se doar tanto aos outros e, finalmente, se priorizar. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um convite para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Você já se perguntou por que, mesmo cercado de pessoas, ainda se sente tão sozinho? Jung diria que essa solidão é um sinal do seu inconsciente, uma voz sussurrando que algo dentro de você precisa ser visto, ouvido e curado. A verdade é que não podemos curar o que não reconhecemos, e muitas vezes estamos tão ocupados cuidando dos outros que nos esquecemos de quem realmente somos. Priorizar-se não é egoísmo, é uma necessidade vital para que possamos viver, de forma plena e autêntica. Mas como começar essa jornada? Jung nos fala sobre a importância de integrar nossos opostos internos, luz e sombra, razão e emoção, masculino e feminino. Essa integração só é possível quando nos damos permissão para mergulhar em nosso mundo interior, sem medo do que vamos encontrar. E é aí que a priorização entra. Você precisa se tornar o protagonista da sua própria história. Não! A cura sem autocuidado, sem tempo dedicado a si mesmo. Neste vídeo, vamos explorar como você pode começar a se priorizar de maneira prática e significativa. Vamos desvendar os mecanismos que te impedem de olhar para dentro e, ao mesmo tempo, te guiar por um caminho de autocompaixão e aceitação. Porque, no fim das contas, a cura emocional não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. Prepare-se para uma experiência transformadora. Ao final deste vídeo, você não só entenderá por que se priorizar é essencial, mas também terá as ferramentas para dar o primeiro passo em direção à sua cura emocional. A jornada começa aqui e agora. Você está pronto? Vamos juntos. Carl Jung acreditava que a vida é uma constante busca por significado, e que essa busca começa quando ouvimos o chamado do nosso inconsciente. Esse chamado pode se manifestar como uma sensação de vazio, uma crise existencial ou até mesmo um sonho recorrente. Ele nos convida a olhar para dentro, a explorar os cantos mais escuros da nossa psique. Mas muitas vezes, ignoramos esse chamado, porque ele nos assusta. Afinal, quem gosta de encarar suas próprias sombras? No entanto, Jung nos ensina que é justamente no confronto com essas sombras que encontramos a chave para a cura emocional. Ele chamou esse processo de individuação, um caminho de autoconhecimento que nos leva a integrar todas as partes de nós mesmos, tanto as que amamos quanto as que rejeitamos. E o primeiro passo nessa jornada é se priorizar, porque senão, estamos bem conosco. Como podemos estar bem com o mundo ao nosso redor? Imagine que você está em uma sala cheia de espelhos. Cada espelho reflete uma parte de você. Suas conquistas, seus medos, suas máscaras. Agora, imagine que um desses espelhos está quebrado, distorcido. Essa é a sua sombra, a parte de você que você tenta esconder. Priorizar-se significa ter a coragem de olhar para esse espelho quebrado e entender o que ele está tentando te mostrar. Mas por que isso é tão difícil? Porque desde cedo somos ensinados a nos adaptar às expectativas dos outros, a nos moldar ao que a sociedade espera de nós. Jung diria que, ao fazer isso, perdemos contato com nossa essência, com nosso self. E é por isso que nos sentimos perdidos, como aquele barco à deriva que mencionamos no início. A boa notícia é que nunca é tarde para começar essa jornada. O chamado está aí, dentro de você. E ao longo deste vídeo,
Vamos te guiar pelos próximos passos para que você possa responder a ele de forma consciente e transformadora. Jung nos ensinou que a sombra é uma parte fundamental da nossa psique. Ela carrega tudo o que reprimimos, negamos ou rejeitamos em nós mesmos. Nossos medos, nossas inseguranças, nossos desejos mais obscuros. E embora tentemos ignorá-la, ela sempre encontra uma maneira de se manifestar, seja através de projeções nos outros, seja através de comportamentos autodestrutivos. Mas aqui está o segredo. A sombra não é nossa inimiga. Na verdade, ela é uma grande aliada no processo de cura emocional. Quando aceitamos nossa sombra, ganhamos acesso a uma fonte inesgotável de poder e criatividade. Jung dizia que aquilo que você nega te subjuga, mas aquilo que você aceita te transforma. E é exatamente isso que acontece quando nos priorizamos e olhamos para dentro. Imagine que você está em uma floresta escura. Essa floresta é a sua sombra. No início, pode parecer assustadora, mas, à medida que você avança, começa a perceber que ela está cheia de tesouros, insights profundos, talentos escondidos, partes de você nem sabia que existiam. Priorizar-se é como acender uma lanterna nessa floresta. É iluminar o que está escondido e descobrir o que realmente importa. Mas como fazer isso na prática? O primeiro passo é parar de julgar a si mesmo. A sombra só se revela quando nos permitimos ser vulneráveis, quando aceitamos que somos humanos e, como tal, imperfeitos. Jung diria que a cura emocional começa com a autocompaixão, com a capacidade de se olhar no espelho e dizer: eu sou assim, e está tudo bem. E é aqui que entra a importância de se priorizar. Porque para aceitar sua sombra, você precisa de tempo, de espaço e de coragem. Você precisa se permitir mergulhar nessa jornada, sem pressa, sem julgamentos. E ao fazer isso, você não só se cura, mas também se torna uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Outro conceito fundamental de Jung é o da persona, a máscara que usamos para nos adaptar ao mundo exterior. A persona é importante. É claro, ela nos ajuda a navegar pelas relações sociais e a cumprir nossos papéis na sociedade. Mas quando nos identificamos demais com ela, corremos o risco de perder contato com nossa essência. Jung nos alertou que viver apenas através da persona é como viver em uma prisão. Pode parecer seguro, mas no fundo é sufocante. E é por isso que, para nos curarmos emocionalmente, precisamos aprender a tirar essa máscara de vez em quando. Precisamos nos permitir ser quem realmente somos, sem medo de julgamentos ou rejeições. Imagine que você está em um palco, interpretando um papel. Esse papel é a sua persona. Agora, imagine que, de repente, as cortinas se fecham e você está sozinho nos bastidores. Quem é você quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta que Jung nos convida a fazer. Porque, só quando nos permitimos ser autênticos, é que podemos nos conectar verdadeiramente com os outros e com nós mesmos. Mas, para isso, é preciso se priorizar. É preciso reservar momentos para se desligar do mundo exterior e se reconectar com seu mundo interior. Pode ser através da meditação, da arte, da escrita ou simplesmente de um tempo em silêncio. O importante é criar um espaço sagrado onde você possa ser você mesmo, sem máscaras, sem pressões. E, ao fazer isso, você não só se cura, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. Porque, quando nos permitimos ser autênticos, damos permissão para que os outros façam o mesmo. E é assim que criamos relações mais verdadeiras e significativas. Jung chamou de self o centro da nossa psique, a essência do que somos. É o ponto de equilíbrio entre nossos opostos internos, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o consciente e o inconsciente. E segundo ele, a cura emocional só é completa quando nos reconectamos com esse self,
quando nos tornamos inteiros, mas, para isso, precisamos nos priorizar. Precisamos dedicar tempo e energia para nos conhecermos profundamente, para integrar todas as partes de nós mesmos. Porque só quando estamos em harmonia com o nosso self é que podemos viver de forma plena e significativa. Imagine que você é um quebra-cabeça. Cada peça representa uma parte de você. Suas experiências, suas emoções, seus talentos. O self é a imagem completa. O quadro que surge quando todas as peças se encaixam. E para montar esse quebra-cabeça, você precisa de paciência, de dedicação e, acima de tudo, de amor próprio. Jung nos ensinou que a jornada para o self é uma jornada de volta para casa. É um retorno à nossa essência, à nossa verdadeira natureza. E embora possa parecer uma jornada solitária, ela é, na verdade, profundamente conectiva. Porque, ao nos reconectarmos com o nosso self, nos reconectamos também com o mundo ao nosso redor. E é por isso que se priorizar é tão importante. Porque só quando estamos bem conosco é que podemos estar bem com os outros. Só quando nos tornamos inteiros é que podemos contribuir de forma significativa para o mundo. Chegamos ao final da nossa jornada, mas, na verdade, este é apenas o começo. Porque, como Jung nos ensinou, a cura emocional não é um destino, é um processo contínuo. É um despertar que acontece a cada dia, a cada escolha, a cada momento em que decidimos nos priorizar e olhar para dentro. Imagine que você é uma semente. Para crescer, você precisa de solo fértil, de água, de luz. Priorizar-se é cuidar. Dessa semente é garantir que ela tenha tudo o que precisa para florescer. E quando ela florescer, você não só se transformará, mas também transformará o mundo ao seu redor. Jung acreditava que, ao nos curarmos, curamos também o coletivo, porque quando nos tornamos inteiros, inspiramos os outros a fazerem o mesmo. E é assim que criamos um mundo mais saudável, mais autêntico, mais humano. Então, eu te pergunto, você está pronto para se priorizar? Para embarcar nessa jornada de autoconhecimento e transformação? Porque, no fim das contas, a cura emocional não é um presente que você dá apenas a si mesmo. É um presente que você dá ao mundo. E, se você chegou até aqui, é porque já deu o primeiro passo. Agora é só continuar. A jornada é sua, e o destino é a sua própria essência. Vamos juntos? Ao longo deste vídeo, exploramos juntos a importância de se priorizar como um caminho essencial para a cura emocional. Carl Jung nos mostrou que, ao olharmos para dentro, confrontarmos nossas sombras e integrarmos nossas personas, encontramos não apenas a cura, mas também a liberdade de sermos quem verdadeiramente somos. Essa jornada não é fácil, mas é profundamente transformadora. E como toda grande jornada, ela começa com uma escolha. A escolha de se colocar em primeiro lugar. Você já parou para pensar que, ao se priorizar, você não está apenas cuidando de si mesmo, mas também criando um impacto positivo no mundo ao seu redor? Jung acreditava que, ao nos curarmos, curamos também o coletivo. Quando nos tornamos inteiros, inspiramos os outros a fazerem o mesmo. É como um efeito dominó de autenticidade e amor próprio. E tudo começa com você. Mas, para que essa transformação aconteça, é preciso ação. Não basta apenas assistir a este vídeo e concordar com as ideias. É preciso colocar em prática o que foi dito. Reserve um momento do seu dia para se conectar consigo mesmo, para olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente preciso agora? Pode ser um tempo de silêncio, uma prática de autocompaixão ou até mesmo um pequeno gesto de cuidado. O importante é começar. E, falando em começar, que tal começar compartilhando suas reflexões nos comentários? Conte para nós. Qual foi o momento deste vídeo que mais ressoou com você? O que você vai fazer hoje para se priorizar? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão na mesma jornada. E se este conteúdo fez sentido para você,
Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não só se mantém conectado a essa comunidade de autoconhecimento, mas também ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Lembre-se, a cura emocional é uma jornada, não um destino. E você não está sozinho nela. Cada passo que você dá em direção a si mesmo é um passo em direção a uma vida mais plena, mais autêntica e mais significativa. Então, respire fundo, olhe para dentro e escolha-se, porque você merece viver a melhor versão de si mesmo. E o mundo merece ver você brilhar. Vamos juntos nessa jornada? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!